Fala galera, Carmine falando, e no vídeo de hoje eu vou fazer uma operação de especulação e mostrar para vocês como que é a minha linha de raciocínio, minha tomada de decisão entre investir em uma ação ou uma opção para uma operação curta, ou seja, uma operação de especulação mesmo. E essa é inclusive uma das poucas estratégias que eu utilizo para fazer day trade, né? Assim, falando em termos de operações estruturadas, não que eu não faça day trade, faço, mas inclusive em outros ativos, não só em ações da Petrobras, não só em opções, mas o foco do canal é totalmente voltado para operações de renda segura. Essa em si não é uma operação de renda, mas eu utilizo ela para complementar os meus rendimentos ao longo do mês. Então eu posso fazer essa operação algumas vezes. Vou ensinar para vocês como que é a mecânica dela, como que funciona e como que é a minha linha de raciocínio em relação a investir na ação ou investir na opção em si. Bom, vamos lá. Esse aqui é o R20X, é uma plataforma de análise que é exclusiva para os alunos que fazem o curso Renda 20X, que é o meu curso completo. Se você não sabe, eu tenho um curso gratuito de opções, que é um curso que te ensina desde o início ali como abrir a conta, como fazer as primeiras operações, o que é uma ação, o que é uma opção de compra, uma opção de venda, as primeiras operações que você pode fazer, e te ensina uma operação chamada trava de calendário, que é uma operação bem bacana, pode dar aí uns 20%, 40%, até 100% de lucro em alguns casos, sempre em cima do valor investido. Essa operação tem risco e lá no curso eu ensino detalhadamente qual é o risco dela. Algumas operações possuem um risco pequeno, outras possuem até risco nenhum, né? Risco zero, e algumas operações têm um risco um pouco maior, mas também tem uma probabilidade daquele risco não acontecer. Então é sempre isso que eu busco, ou seja, uma balança de equilíbrio entre a lucratividade da operação e a probabilidade de sucesso dela. O que é a probabilidade de sucesso? É realizar um lucro ou realizar no mínimo ali um empate naquela operação. É não perder dinheiro, né? Trocando em miúdos aí. A gente está vendo a ação da Petrobras numa tendência de alta, né? E está pegando impulso nos últimos dias. Inclusive tem uma previsão aqui, ó, no R20X. Esse gráfico aqui ele pega e analisa os padrões numéricos e as tendências, né? Não só a tendência da análise técnica, mas ele usa aqui é mais a parte de comportamento estatístico, né? Tem mais a ver com a parte de inteligência artificial do que uma linha de tendência, por exemplo. Ele nem leva em consideração linhas de tendência. Ele pega realmente os padrões numéricos ali, sazonalidade, e identifica os padrões no preço. E está projetando aí uma previsão de alta interessante, né? Então a gente projeta sempre 20 dias para frente, não mais do que isso. A precisão diminui muito nos dados da ponta, né? Toda previsão, por exemplo, a previsão do tempo, ela é mais assertiva para o dia seguinte, né? Para daqui a 2 dias, e você tem uma ideia para daqui a uma semana, mas até lá algumas coisas mudam e aquela previsão pode ir se ajustando. A mesma coisa vale aqui exatamente para a previsão do preço, né? Então a gente tem uma previsão, né, lá para o dia 2, né, tá em torno aí de R$26 a ação. Se isso realmente vai acontecer ou não, a gente não consegue ter certeza. São previsões e a gente vai acompanhando o curso e ajeitando. Então tem que fazer estratégias de maneira que eu tenha uma variabilidade aceitável do preço, ou seja, que eu não posso montar uma estratégia que eu só vou ganhar se eu cravar na vírgula ali, acertar o olhinho da mosca, e aí é muito difícil fazer isso. Então tem que montar estratégias que eu tenha uma amplitude de variação e de cenários para que eu consiga ganhar dinheiro. Então, sendo bem objetivo aqui, qual seria a decisão? Bom, se a ação está aí subindo, né, está numa tendênciazinha de alta, eu posso decidir investir nessa ação. Mas a gente vê aqui, ó, por exemplo, que essa ação está custando R$ 23,51. Então, se eu for comprar, deixa eu abrir aqui uma calculadora, se eu for comprar no mínimo, né, um lote padrão dessa ação, que são 100 ações, 100 vezes o preço da ação, 23,51,
vai dar aí R$ 2.351 de investimento. Mas aí que está a grande sacada. Eu posso investir esses R$ 2.300 e a partir desse momento que eu compro a ação, se a ação continuar subindo, eu vou ganhar dinheiro na proporção do lote que eu tenho. E se a ação começar a cair e eu decidir vender, eu vou perder dinheiro na proporção do lote que eu tenho. Ou seja, concorda que o que importa não é o preço em si, e sim esse multiplicador aqui, a quantidade de estoque de ação que eu tenho, o estoque de ativos que eu tenho, vai ser sempre uma conta assim. Por exemplo, se a ação subir R$1, um exemplo básico, se a ação subir R$1 hoje ou amanhã, daqui a 2 dias, não importa. Eu comprei por R$ 23,50, eu vou vender por R$ 24,50. Se a ação subir R$1, eu estou ganhando R$1 por unidade de ação que eu possuo. E quantas ações eu possuo? Nesse exemplo, 100 ações. Então, 1 vezes 100, R$100 é o que eu vou ganhar. Da mesma forma, se a ação cair R$1, eu vou perder R$100, né? Vendendo ali, fechando a operação. Partindo dessa análise, eu tenho uma estratégia aqui que ela pega opções de compra. Por que opções de compra? As opções de compra, elas têm a mesma direção da ação. Se a ação está subindo, a opção de compra vai subir também. Então, ela anda no mesmo sentido. Então, investir na opção de compra é a mesma coisa que investir na ação. Tem um agravante. Qual é o agravante? A opção de compra tem validade, né? Então, eu tenho que usar, ela tem que ter usabilidade, utilidade, até a data de vencimento, dia 21/9. Bom, hoje são dia 12 de agosto. Então eu tenho aí mais de um mês pela frente. Tá tranquilo, um mês é bom. Qual é o perigo de investir em opções? Que principalmente quando ela está aí nesse último mês, né, as opções a gente começa a negociá-las com 1 ano de validade, 2 anos de validade. Mas quando ela está no último mês da vida dela, né, da existência dela, se ela não tiver utilidade, e a utilidade é o preço de exercício da opção, tem que ser menor do que o preço de exercício da ação. Se a ação lá na data de vencimento estiver acima do preço de exercício da opção, por exemplo aqui 17,50 ou 11,50, essa opção vai ter utilidade, ela vai ser exercida, ou seja, ela pode ser trocada por um lote de ações. Se a ação estiver abaixo do preço de exercício da opção, essa opção não vai ter utilidade e ela vira pó, ela vai valer R$0,00. Então, especialmente nas 2 últimas semanas, a gente está falando de um mês, de 4 ou 5 semanas, quando faltar aí uns 15 dias, ela vai acelerar muito a perda de valor se houver o risco dela não ter utilidade, dela não ser utilizada. Então, se a ação estiver abaixo do preço de exercício dessa opção, perto da data do vencimento, ela vai acelerar muito a perda de valor. E é aí que muita gente perde dinheiro e até pode quebrar, né, financeiramente comprando, né, opções. Então você nunca coloca todo o seu dinheiro numa estratégia, numa jogada só. Mas olha só que interessante. Qual opção eu vou escolher agora, já que eu sei que ela vai variar na mesma direção da ação? Eu vou escolher, normalmente as pessoas escolhem, vem aqui, olham o preço da ação, R$ 23,50, e compram uma opção de R$ 23,50. Vamos ver aqui no Profit Chart qual que seria, ó. Isso aqui é uma plataforma normal de negociação, né? E muita gente faria isso aqui, ó, tá vendo? A opção que está vencendo aqui 17/8, faltam 3 dias, a pessoa viria aqui, tá vendo que está destacado de amarelo, ó? R$2.700.000 negociados hoje. Muita gente comprando. Tem caso agora recente, opções de COG-N3, né? Ações da Cogna. Ela foi fazer um IPO, um monte de gente, em vez de especular, em vez de fazer a compra, né, da Cogna, né, em função do IPO da subsidiária dela lá nos Estados Unidos, eles compraram opções. Então, as opções da Cogna começaram a aparecer no radar, com volume até maior do que de ações da Petrobras. E foi uma grande burrice, porque a ação está caindo pra caramba, essas opções vão virar pó e essa galera vai perder todo esse dinheiro. Espero muito de coração que as pessoas não tenham colocado todo o dinheiro nessa estratégia. Teria sido uma grande burrice fazer isso. E infelizmente eu vi muitos profissionais de mercado recomendando esse tipo de operação. Mas vamos lá.
Faltando 3 dias para o vencimento, com menos de 10 dias úteis aqui para o vencimento, você não compra mais, não opera, não faz nada nessa série. Você tem que trabalhar na série seguinte porque ela tem mais valor. E essas opções ali, elas só vão perder valor. Então, o normal, uma pessoa comum, né, com pouca informação, e o que a maior parte dos instrutores de mercado, professores e até mesmo os livros dizem, é para você comprar essa opção aqui, chamada ATM, na linha do dinheiro, e ela tem aqui, ó, tá vendo, um preço de R$ 1,35. Realmente, se a ação subir, essa opção vai subir também. Só que aí tem um detalhezinho, tá vendo essa coluna aqui chamada delta, 0,5372? Isso é uma propriedade que a gente consegue calcular matematicamente da opção, que é a relação dela em relação à mudança de preço na ação. Então, se a ação subir, essa opção ela vai subir 53% ou 53 centavos, ou seja, para cada R$ 1 que essa ação sobe, esta opção aqui vai subir, em média, 53 centavos. Por que em média? Porque depende das outras propriedades, depende do número de dias até o vencimento que ela tem. Por isso que opções curtas, elas às vezes têm um delta ali legal, só que elas não conseguem subir porque tem uma outra força atuando maior, que é o θ, que é o tempo. Faltam 2 dias úteis, 3 dias úteis, como vocês viram, para acabar a validade daquela opção. Então o θ, nesse caso, é uma força maior atuando sobre a opção e faz com que ela não se valorize. Por isso que é uma grande burrice investir em opções que tem menos de 10 dias de validade. Essa opção aqui, ó, ela é para setembro. Ela tem, vamos ver aqui, 27 dias úteis de validade. Então, o normal, o tradicional, o que um professor comum te ensinaria, um livro te ensinaria, seria comprar essa opção. E aí tem gente que ensina coisa pior ainda, por exemplo, que seria você comprar uma opção barata. Ah, vai lá e compra uma opção de compra, já que a ação vai se valorizar, né? Você vai lá e compra essa opção aqui de 3, de 4, de 5 centavos. Pode ver que tem pouco volume negociado aqui. E a questão não é nem o volume, a questão é o seguinte, essas opções que valem 5 centavos é porque ela tem um strike tão alto que a probabilidade dela ter utilidade, ou seja, dela ser exercida, dela ter valor real até a data de vencimento é quase inexistente. Por isso que o mercado precifica ela tão barata assim. É como se ela não valesse nada, né? Por isso que ela é barata. Olha o delta dessa opção, 0,03, ou seja, a ação pode subir R$1, que essa opção subiria 3 centavos. Mas tem um problema maior ainda. Como ela está afastada, ela tem pouca influência dessas sensibilidades, né, das gregas. E as outras, né, letras, né, as outras propriedades, como o θ, que tem a ver com a passagem dos dias, o vega, que tem a ver com a volatilidade, o ρ, que tem a ver com os juros, vão pesar mais sobre essa opção. Então ela tende a não se valorizar. Às vezes, se a ação fizer um movimento explosivo, ela vai subir 1 ou 2 centavos aqui. E aí é o seguinte, se você botar pouco dinheiro nessa opção, por exemplo, você comprou 3 centavos vezes 100 opções, você gastou R$3, você investiu pouco dinheiro. Se subir 1 centavo, legal, você ganhou ali 30%, né? Valia 3 centavos, subiu 1 centavo, você ganhou 30%. 30% de R$3. Não vale a pena? Então vou botar muito dinheiro, vou investir muito dinheiro. Aí você está correndo um risco daquela ali não virar pó, não valer nada. Então assim, eu não acho uma operação muito inteligente. Pelo contrário, eu acho até um pouquinho burra essa operação. E aí qual é o mais inteligente na minha visão a ser feito? Operar uma opção que tenha um delta alto. E aí a gente vem aqui para o R20X. Ó, essa estratégia aqui, ela só me mostra opções que tem um delta alto. Onde eu estou vendo isso? A gente vem aqui, ó, na informação e vê o delta da opção, ó, delta 1. Ou seja, delta 1 quer dizer o seguinte, se a ação subir R$1, essa opção valoriza 100% na direção da ação. Ela sobe R$1 também. Só que a ação vale 23 e essa opção, ela vale aqui, ó, pouco. Então, esse que é o lance. Então, veja bem, ó, se eu escolher aqui, ó, comprar,
essa opção aqui, eu vou gastar a mercado 6,40, porque é o preço da fila de venda. Se eu apregoar, eu vou entrar na fila do 6, posso comprar por 6,1, mas eu estou gastando muito menos dinheiro do que eu estaria gastando investindo na ação, a R$ 23,50 por unidade, que eu estou comprando a R$ 6,40 por unidade. É menos da metade, menos de 1/3 aí do valor, ou seja, o meu investimento é R$ 640 reais. E o risco é igual ao da ação, se a ação cair, eu vou perder esses 640, tem o agravante de ter a validade, mas se a ação subir, eu tenho um lucro, né? Eu tenho um lucro igualzinho, idêntico ao da ação. Então é essa aqui que eu vou fazer, eu vou comprar aqui, ó, deixa eu exportar para o PNT, e eu venho aqui em importação de ordens. E a questão da probabilidade aqui é a ação continuar subindo. A gente não consegue, nesse caso, calcular especificamente a probabilidade, que a gente sabe que tem uma alta probabilidade de exercício, porque ela já está, inclusive, na condição de ser exercida, porém, ela tem essa questão de você não sabe, não pode afirmar com certeza o que vai acontecer com a ação. A gente tem uma previsão de alta e aí uma probabilidade da ação continuar subindo. Mas, de qualquer modo, o investimento é menor, o risco é limitado, eu posso perder no máximo aqueles 640. Na ação eu poderia perder os 2.000 e poucos que eu investi ali e eu vou ter a mesma lucratividade. Então é uma operação muito mais inteligente, a gente poderia dizer. Bom, colhei aqui, agora eu vou mandar essa ordem para o mercado. Prontinho, já foi executado, ó. Completamente executado, e a gente pode verificar aqui o preço de execução. Aqui, ó, foi executado ao preço de R$ 6,40, que era o preço que estava lá na fila mesmo de venda. Então eu investi R$ 640 reais. Eu posso ver aqui pela minha posição, ó, financeiro líquido, gastei R$ 640 reais, e eu espero obter aí pelo menos uns 100 ou 200 reais com essa estratégia de lucro. E aí a gente faz a continha aqui. Como que eu vou obter 100 ou 200 reais? Ou seja, vou esperar que a ação suba 1 ou 2 reais nos próximos dias. E aí eu tenho até o dia 21/9 para fechar essa operação. E se a ação subir 1 ou 2 reais, eu vou ganhar exatamente. Ó, eu tenho 100 unidades, aqui a minha quantidade. Ó, 100 vezes 1 real ou 2 vai dar ali o valor que eu quero ganhar. Sendo que eu fiz um investimento muito menor, de 640 reais. Então, ó, 100 dividido por 640 reais é 15%, 15,62% de valorização. Ah, então eu vou botar todo o meu dinheiro nessa estratégia. Lógico que não. Você prestou atenção no que eu falei aqui, que tem risco, eu posso perder os 640? Então eu coloco aquilo que eu posso perder e tem uma probabilidade bem alta de não perder, de ganhar, mas mesmo assim eu não coloco todo o meu dinheiro, eu coloquei só um pouquinho e espero já obter um lucro muito bom e um valor de 100 ou 200 reais que complementa os meus rendimentos ao longo do mês. Eu posso fazer essa estratégia, inclusive, mais de uma vez, porque ela pode me dar esse lucro hoje, amanhã, daqui uns 3 dias. É uma estratégia que tende a não demorar. Se essa previsão aqui se confirmar e a ação continuar subindo, eu vou ter um lucro bem rápido dessa estratégia. Beleza, galera? Deixa o like se gostou do vídeo, comenta aí se ficou com alguma dúvida, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e principalmente faça o curso gratuito, cara. É de graça, é para você. É um curso bem legal, mais de 24, 25 aulas detalhadas, te ensina do básico e te ensina a trava de calendário, que é uma estratégia muito boa e é vendida aí por uns 3 mil reais mais ou menos em outros cursos no mercado. Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.